Encerra hoje o prazo para que eleitores que não votaram e não justificaram regularizem a situação junto à Justiça Eleitoral. Muitos eleitores confundiram o fim do prazo da justificativa com recadastramento biométrico. Médicos paralisaram as atividades hoje em todo o país. Rachaduras e infiltrações. Estudantes da UFMA denunciam as condições precárias do casarão que abriga alunas que vêm do interior do estado. E veja também, o Guaranius mostra as bibliotecas da capital que viraram alternativa aos leitores depois do fechamento da Biblioteca Benedito Leite. Agora, no Guaranius. Boa tarde. Médicos de todo o país paralisaram as atividades hoje para chamar a atenção das práticas dos planos de saúde que, segundo a categoria, é considerada abusiva. O atraso na marcação de consultas pelas operadoras tem levado muita gente a buscar atendimento no SUS. Segundo o presidente do Conselho Regional de Medicina no Maranhão, o objetivo da paralisação é tornar pública a insatisfação da categoria com as inaceitáveis e recorrentes interferências das empresas de planos de saúde no exercício da medicina. Reivindicar remuneração justa, além de exigir condições adequadas para uma assistência de qualidade aos pacientes. Nós estamos fazendo, tanto no Maranhão como no Brasil todo, um dia de advertência aos planos de saúde, chamando e a sociedade, mostrando o que está errado em alguns planos de saúde. Como, por exemplo, a baixa remuneração, que muitos tentam impingir ao médico, pagar ao médico uma remuneração baixíssima, e a intromissão de alguns planos de saúde no relacionamento médico-paciente, complicando esse relacionamento, complicando o tratamento do paciente. O ato, que acontece em todo o país, é um alerta para uma possível greve. O representante da categoria diz que entre 60% e 70% dos médicos devem aderir à paralisação. Essa advertência vai se transformar em todo o Brasil numa paralisação por tempo indeterminado, provando o descontentamento e orientando a população a abandonar esse tipo de plano. Ainda segundo ele, um grande número de pacientes de planos de saúde tem recorrido ao atendimento do SUS e ao particular, devido aos obstáculos colocados pelas empresas. Tendo muitas vezes esse paciente que recorrer à justiça para que a justiça dê o direito ao paciente de ser tratado. Estudantes da UFMA denunciam as péssimas condições do Lar Rosa Amália Gomes, que fica no centro histórico. O casarão abriga as universitárias que vêm do interior do estado. O local apresenta riscos de desabamento por conta das rachaduras e infiltrações. 23 estudantes do Lar Universitário Rosa Amália Gomes Bogeia, mantido pela Universidade Federal do Maranhão, denunciam as péssimas condições da residência que abriga estudantes de baixa renda que saem do interior do Maranhão e até de outros estados para estudar em São Luís. Infiltração e paredes rachadas são problemas que preocupam quem mora na casa, principalmente em dias de chuva. A gente vem para cá, até mesmo porque a gente não tem parente na cidade, e acaba se submetendo a morar na casa dos estudantes, que é um direito nosso. Mas, assim, é muito complicado quando a gente chega num ambiente e ele não está propício atendendo às nossas necessidades, que é o caso do LURAG. O piso de madeira é antigo e não passa por manutenção há vários anos. No porão da casa, as estudantes não têm acesso ao local. Sem limpeza adequada, a proliferação de baratas e ratos é frequente. Justamente por conta da infiltração que existe aqui nessa casa, o porão fica empoçado de água, tem um criatório de mosquito muito grande, já teve tempo de estar insuportável. Já veio um moço da prefeitura, da Secretaria de Saúde, ele condenou totalmente. As estudantes denunciam também a falta de segurança no local, principalmente à noite. Uma zona de perigo, na verdade. Tanto a casa quanto as ruas, elas se constituem como uma zona de perigo. Aqui na escadaria já aconteceu muitos assaltos, inclusive moradoras aqui na casa já foram muitas assaltadas. As estudantes já procuraram o núcleo de assistência ao estudante da UFMA, mas os problemas permanecem os mesmos. Nossa situação está ficando pior ainda.
as rachaduras estão aumentando, principalmente a rachadura desse banheiro aqui do segundo andar que eu resido, que fica aqui na sala dos computadores. E tem uma caixa d'água em cima desse banheiro. A qualquer momento, essa caixa d'água, com o peso, ela vai cair. Aí pode causar um acidente fatal, uma pessoa morrer quando estando banhada nesse banheiro. Em nota, a UFMA informou que para fazer qualquer tipo de reforma no lar das estudantes, por ser uma casa alugada e tombada, é preciso autorização dos proprietários e das instituições estaduais e federais. A Pró-Reitoria informou que faz mensalmente a manutenção e que procura uma nova residência para as estudantes. A universidade ainda diz que está tentando encontrar uma solução para o problema. A seguir, Porto do Itaqui é considerado o que mais cresceu em todo o país. Encerra hoje o prazo para que eleitores que não votaram e não justificaram a ausência regularize a situação junto à Justiça Eleitoral. No último dia, filas e espera. É que muita gente confundiu a justificativa do voto com o recadastramento biométrico, que só encerra no fim do ano. A fila começava na parte externa do fórum. Do lado de dentro, mais fila. O motivo de tanta gente assim também é resultado da desinformação. Muitas dessas pessoas confundiram o fim do prazo para justificar a ausência nas 3 últimas eleições com o prazo para o recadastramento biométrico. O pior, o atendimento para quem vai fazer a justificativa somente é feito no período da tarde, mas teve gente que chegou na fila às 6 da manhã, como esta dona de casa que veio fazer a justificativa. É tempo, eu trabalho e aí tem que ficar mesmo no último dia, né? O recadastramento biométrico se estende até o fim do ano e pode ser agendado. Agora, quem veio justificar deve comparecer ao fórum para imprimir um boleto das multas. A coordenadora do fórum explica o procedimento. Ele vem até o cartório, que funciona à tarde, vai ser emitido um boleto para ele vai pagar e volta novamente para dar baixa no sistema. Para regularizar a situação, o eleitor deve apresentar documento oficial com foto, título de eleitor, comprovante de votação ou dispensa e recolhimento das multas. Por cada eleição que deixou de votar, o eleitor paga a multa de R$ 3,50. O Luiz Carlos deixou de ir ao trabalho para regularizar a situação eleitoral, que por sinal está meio enrolada. Ele já teve até o título cancelado. Eu sou morador de São Luís, mas votava na minha cidade de origem, que é Cajapió. E por força maior, não foi possível, estou aqui para cumprir a obrigação com a justiça. Chegou que horas na fila? 7 horas da manhã. E só vai ser atendido 1 hora da tarde? Deus sabe, que horas. Estamos na guerra, companheiro. O prazo para a declaração do imposto de renda vai até o dia 30 deste mês. Faltando menos de uma semana para encerrar, 66% dos maranhenses fizeram a declaração. O formulário para preenchimento da declaração está disponível no site da Receita Federal. Mas é bom fazer logo, para evitar a lentidão da internet comum nos últimos dias. Mais de 15 milhões de pessoas em todo o país já entregaram as declarações, o que representa aproximadamente 50% dos contribuintes. No Maranhão, o número já chega a quase 200 mil declarações. A expectativa é de apenas 302 mil. A gente já atingiu esse número, isso representam bem mais de 50%, mas mesmo assim a gente alerta os contribuintes maranhenses que não deixem para a última hora. São obrigadas a declarar pessoas que tiveram em 2012 rendimentos acima de R$ 24.556,65. O valor limite para a dedução de gastos com instituição é de R$ 3.091. Por dependente, pode ser abatido R$ 1.974. E para fazer a declaração pela internet é preciso baixar os programas no site da Receita Federal, www.receita.fazenda.gov.br. Em seguida, preencher os formulários do programa gerador e salvar a declaração. Com a declaração salva, utilize o ReceitaNet para transmitir o documento para a Receita Federal.
Há 7 dias para encerrar o processo, o delegado substituto da Receita Federal no Maranhão alerta: quem ainda não declarou o imposto de renda é melhor se apressar para evitar congestionamentos de última hora, consequentemente a não entrega da declaração e multas. O sistema ele pode ter problema de não suportar essa quantidade de declarações e a gente tem que pensar que nós estamos em um período invernoso, podemos ter problemas de energia, problema com transmissão de dados e tudo isso atrapalhar segunda e terça-feira o envio dessas declarações. Ontem, o Guarani News mostrou que o Sindicato das Empresas de Transporte anunciou falência e a possibilidade de greve. A crise no transporte público de São Luís foi discutida na Câmara Municipal. Aqui na Câmara, a preocupação dos vereadores é que no dia 30 de abril, data do dissídio coletivo dos rodoviários, seja decretada a greve nos transportes coletivos. O vereador Fábio Câmara, que é presidente da Comissão de Transporte, Comunicação, Energia e Segurança da Casa, já esteve reunido com a promotora de defesa do consumidor, Lítia Cavalcante, a secretária municipal de Trânsito e Transporte, Miriam Guiar, e os presidentes do SET e do Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários, e ficou sabendo que uma paralisação da categoria poderá ocorrer ainda no fim deste mês. É um dos casos mais sérios que nos avizinha, porque quando nós paramos para pensar que nós temos o dissídio coletivo que será decretado agora dia 30, e é quando os rodoviários reúnem-se com os seus patronais para discutir os ganhos. Por exemplo, o salário, ganho no salário, ticket de alimentação, hora de trabalho e assim sucessivamente. Marcamos e esperamos um contato do prefeito da nossa cidade para discutirmos esse assunto. A categoria já afirmou isso? Pode ter greve mesmo? Com certeza, foi um dos pontos que nós discutimos. E eu estou muito preocupado e tenho chamado a atenção do poder público. No meu entendimento, o remédio para a questão do transporte da nossa cidade é a realização de uma licitação pública, reorganizar o sistema, dar um novo planejamento ao sistema e então abrir a licitação pública e as empresas que puderem preencher os requisitos de prestar um bom serviço possam fazê-lo. Os investimentos em tecnologia e infraestrutura fez com que o Porto do Itaqui seja considerado o que mais cresceu em todo o país. Ainda neste ano, o terminal de grãos vai começar a operar. E a meta de crescimento anual é em torno de 10%. Movimentação intensa de navios na Baía de São Marcos, em São Luís, e obras a todo vapor podem explicar por que o Porto do Itaqui é apontado pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários como o porto público que mais cresceu no país. Investimentos em tecnologia e infraestrutura fizeram o Porto do Itaqui abater recorde em 2012. Foram 15 milhões e 700 mil toneladas movimentadas no porto, um aumento de 12,87% em relação a 2011. Nos próximos 20 anos, os investimentos ultrapassam os 6 bilhões de reais. A parceria entre o poder público e a iniciativa privada ajudaram o Porto do Itaqui a obter essa posição de destaque entre os portos brasileiros. Hoje, com o investimento do Tegran, que muda toda a logística de escoamento de grãos no país, isso trouxe uma grande notoriedade para o nosso porto. Se você pega a produção de soja do país no ano de 2011, eu diria 52%, você pega o paralelo 16, que divide o norte e o sul do país, 52%, ou 68 milhões de toneladas, é produzidas no norte. 48% produzidas no sul do país. Simplesmente 50 milhões de toneladas são exportadas pelos portos do sul do país e somente 8 milhões são exportadas pelos portos do norte do país. Então, com a construção do Tegran, você muda toda essa logística. Então nós vamos sair dos 3 milhões e meio de toneladas produzidas hoje para 15 milhões até o ano 2020. Então, mudando toda essa logística e nós estamos perto do mercado, isso é uma grande vantagem competitiva para a região. Até 2031, a meta para o Porto do Itaqui é audaciosa: crescer 10% ao ano. Este local é o canteiro de obras onde vai funcionar o terminal de grãos, que está previsto para começar a operar aqui no Porto do Itaqui a partir de julho do ano que vem. A expectativa é movimentar até 10 milhões de toneladas de grão a partir do próximo ano. Estão sendo investidos 550 milhões de reais para a construção de 4 galpões que vão armazenar
principalmente soja. Bom, nós temos esse crescimento, né, de 10% ao ano, continuamos acreditando nisso, nós temos outros projetos que estão no nosso portfólio, estamos trabalhando e estamos esperando chegar de 15 milhões de toneladas, que foi o ano passado, para 150 milhões até o ano 2031. No próximo bloco, veja no quadro Mercado de Trabalho as dicas na hora de fazer o currículo. Quinta-feira é dia de falar sobre mercado de trabalho no Guará News. É bom ficar atento à forma correta de preencher o currículo. No documento, informações que são úteis e tem aquelas que não precisam entrar. E agora também tem uma nova modalidade de conhecer o candidato a uma vaga de trabalho, as redes sociais. Por isso, muito cuidado na hora das publicações. Em um mercado de trabalho competitivo e cada vez mais exigente, o profissional precisa ter jogo de cintura para os novos arranjos trabalhistas. E na hora de correr atrás da tão sonhada vaga no mercado, alguns requisitos são essenciais. O principal deles é a elaboração do currículo. Isso mesmo, este documento importante deve conter informações básicas sobre a vida do candidato de forma resumida, como explica essa especialista em recursos humanos. Não é que exista um currículo ideal, né? Mas o que a gente fala? O currículo ele é o cartão de visitas da pessoa. Quanto mais o currículo tiver informações relevantes, né? Quanto mais o currículo tiver informações detalhadas, ele vai ser mais interessante. Quando você tem muitas experiências, você deve ser sucinto. Um currículo ele não deve ter mais do que 2 folhas, porque senão ele se torna extenso demais. E para quem deseja conseguir um emprego, ela dá algumas dicas sobre como fazer um bom currículo. Primeiro, o candidato deve evitar colocar informações de documentos. Deve informar o endereço, telefone atualizados. O terceiro ponto, ele precisa indicar o nome das pessoas onde trabalhou, período de trabalho e as atividades desenvolvidas. A aparência do currículo também é importante. É necessário ainda ser resumido e conter o objetivo, ou seja, colocar a área que deseja atuar na empresa. Faz toda a diferença. Só de você receber um currículo bem feito, bem elaborado, isso já vai fazer, com certeza vai contar um ponto positivo para o candidato. Um outro tipo de currículo é o eletrônico, cadastrado via internet. Esta empresa trabalha há quase 10 anos em São Luís, com consultoria de recursos humanos e recebe milhares de currículos por meio da rede. Em seguida, faz uma triagem sobre a vida social dos candidatos. Por isso, tome cuidado com fotos e postagens feitas na sua página da rede social. Hoje as empresas, de uma forma geral, estão usando as redes sociais como parte do processo de seleção. A postura do candidato, as opiniões que ele coloca na internet, que ele publica, as fotos inadequadas, fotos em baladas, em festas, isso devem ser evitadas com certeza. Nos últimos 5 anos, o desemprego diminuiu e a formalização aumentou. Mas o motivo desse crescimento é a geração de novos empregos pela criação de novos postos de trabalho com carteira assinada do que pela regularização do emprego informal. Hoje, aproximadamente 45% dos brasileiros ativos não são registrados, de acordo com o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, IPEA. A maioria das pessoas reclama que envia diversos currículos para centenas de empresas, mas que não recebe nenhum convite para entrevista de trabalho. Neste caso, qual seria o mistério? Existe uma forma para deixar o currículo mais atraente? Bom, você precisa colocar no seu currículo as suas informações e direcioná-la para a vaga que você gostaria de concorrer. Não é necessário você colocar todas as informações que você tem, todos os cursos que você já fez, se isso não está relacionado à vaga que você gostaria de concorrer. Essa é a primeira dica que é importante uma pessoa que está entregando o currículo e buscando uma oportunidade de trabalho, ela precisa ter em mente. Não existe um currículo
para todas as oportunidades. Você avalia a vaga que você quer concorrer e você coloca o seu currículo de acordo com aquela vaga. Tá? E no caso de currículos virtuais, currículos preenchidos pela internet, você vai colocar todas as informações solicitadas. Então, não há uma informação que você precisa deixar de colocar ou não. O que for pedido no cadastro, de acordo com a empresa, você precisa colocar. Fechada há cerca de 4 anos, a Biblioteca Benedito Leite, a maior do estado, deixou muitos eleitores, muitos leitores, sem um local para a procura de um livro ou um acervo de pesquisa. Mas em São Luís existem opções para os amantes da leitura. Hoje e amanhã nós vamos contar um pouco da história e dos atrativos destes espaços dedicados aos grandes nomes da literatura. A atual Jamaica brasileira já foi considerada em outros tempos a Atenas brasileira. Tal título é uma referência à quantidade de intelectuais e escritores no século XIX. Atualmente, grandes nomes da literatura maranhense como Gonçalves Dias, Odorico Mendes e Sousandrade ocupam espaços em bibliotecas da capital maranhense. Mas o conteúdo é pouco explorado. Na Biblioteca da Academia Maranhense de Letras, 12.600 exemplares fazem parte do acervo que é pouco explorado nos dias atuais. Nomes importantes da literatura são deixados nas prateleiras do esquecimento. Na Casa da Cultura Josué Montelo, importante acervo com 55 mil peças, entre livros, publicações, periódicos nacionais e internacionais e fotografias, fica à disposição dos visitantes. Os 160 livros escritos pelo maranhense estão à disposição de estudantes e pesquisadores. Janelas Fechadas, escrito em 1941, é o primeiro livro lançado pelo escritor. Apesar de um acervo grandioso, que fica neste prédio na Rua das Hortas, no centro da cidade, a procura pelo acervo é cada vez menor. Algumas bibliotecas utilizam estratégias para chamar a atenção da comunidade. Esta biblioteca municipal, que fica no bairro de Fátima, faz uma programação anual aproveitando as datas comemorativas para incentivar o hábito da leitura. A gente tem que mudar um pouco a versão da biblioteca tradicional. Aqui nós temos um telecentro comunitário com 10 computadores, que a gente possibilita esse espaço a mais para as crianças, para os nossos usuários. Mas temos uma quantidade bem razoável de usuário que vem pesquisar nos nossos livros. A biblioteca conta com um acervo de 18 mil obras e atende principalmente estudantes da educação básica que fazem pesquisas para trabalhos escolares. Cerca de 60 pessoas frequentam a biblioteca diariamente, em busca principalmente de conhecimento. A biblioteca serve para a gente vir pesquisar trabalhos. A biblioteca é um lugar de leitura, é um lugar que a gente vem para a gente aprender mais. Samara, o que costuma vir pesquisar na biblioteca? Sobre os livros mais famosos, que eu gosto, dos filmes que eu venho pesquisar, se ver se existem mesmo os livros. Porque eu assisto vários filmes e gosto de ver que os livros, ver se eles são diferentes, são iguais. Além de estudantes, a biblioteca também é frequentada pelos concurseiros, que encontram tranquilidade para estudar no local. O servidor público escolheu a Biblioteca Municipal para se preparar para concursos públicos. É um espaço, acho que indispensável para a gente possa estar aperfeiçoando nossos estudos. Infelizmente, esses espaços aqui no Maranhão, principalmente em São Luís, estão muito defasados ultimamente. Como parte dos 3 dias de paralisação nacional dos educadores, professores da Rede Estadual de Ensino estão reunidos para protestar em frente ao Palácio dos Leões. Eles pedem melhores condições de ensino e a aprovação do Estatuto do Magistério. Caso as reivindicações não sejam atendidas, os professores irão paralisar as atividades por tempo indeterminado. Outras informações você confere às 6:45 da noite no Maranhão Acontece. O Guarani News termina aqui. Uma ótima tarde para você e a gente se vê amanhã ao meio-dia.